E já estamos ao vivo nas nossas mídias sociais. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela conexão com os nossos trabalhos. Sejam todos bem-vindos. Que possamos chegar mentalmente, espiritualmente também à nossa casa, para que possamos usufruir desses momentos em torno do Evangelho. Nós vamos pedir então que a Sene nos faça a oração de abertura e em seguida o João nos fará a leitura do Evangelho. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. E antes de iniciarmos a lição, que faremos a reflexão, vamos fazer uma prece para que a gente entre em sintonia com a espiritualidade da nossa casa. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, sorvendo dessa atmosfera bendita e salutar, pedindo o amparo e a proteção dos amigos espirituais que nos acompanham, de todas as equipes que sempre estão conosco, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras e, em especial, as equipes afins a esse nosso estudo. Agradecendo sempre a Deus Pai, por essa oportunidade de nos reunirmos, pela oportunidade dessa existência que tem trazido muito aprendizado, muitas lutas, mas muitas vitórias. Também pedimos a permissão do nosso benfeitor, da nossa casa, Eurípides Barçanufo, ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua falange, que sempre traz o equilíbrio dos nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual, trazendo também o equilíbrio dos nossos campos de força, a fim de que saibamos discernir, compreender e sorver todo esse manancial derramado aqui nesse salão. Agradecemos em especial aos abnegados trabalhadores espirituais dessa casa, que estejam conosco, dando-nos sempre o norte e a direção. E a Jesus, nosso irmão maior, que está sempre conosco, que nos trouxe o Evangelho e que junto conosco agora faremos a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que caia agora sobre todos uma chuva de bênçãos, em especial a todos os necessitados e aflitos, e que recebam de acordo com o seu merecimento, de acordo com suas necessidades. Em nome de Deus, em nome de Jesus e dos amigos que nos acompanham, damos por iniciados os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje, dando sequência à leitura do capítulo 19, nós vamos ler os itens 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é à plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou o que é ainda mais justo, não pode ser imposta.
Não, a fé não se prescreve, mas se adquire, e não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Podeis estar certos de que aqueles que dizem, não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos fazer, apenas o dizem com os lábios, e não com o coração, pois ao mesmo tempo que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundam ao seu redor. Por que, pois, se recusam a ver? Nuns é a indiferença, noutros o medo de serem forçados a mudar de hábitos. E na maior parte, o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria de inclinar-se diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata, basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é sinal evidente de progresso anterior. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas, sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam e trazem, ao renascer, a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender. Sua educação está por fazer, mas ela se fará, e se não puder terminar nesta existência, terminará numa outra. A resistência do incrédulo, convenhamos, quase sempre se deve menos a ele do que à maneira pela qual lhe apresentaram as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver. É necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio, de que nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem a certeza, e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade, todas as vezes em que não encontra oposição sistemática e interessada. Que assim seja. Graças a Deus, nós estamos uma vez mais reunidos em nome de Jesus. E nós temos repetido tanto isso aqui, que Jesus tinha quase nada a ver com as formalidades e ele tinha muito a ver com a essência. E até eu queria pedir desculpa para a Sene que eu não vi que na nossa arte ela tem um errinho. E até eu peço desculpa para vocês, porque há uma vírgula ali que muda todo o sentido. E ali deve haver um ponto ou um traço. Por quê? A fé religiosa, condição da fé inabalável, se eu coloco uma vírgula, eu estou dizendo que a fé religiosa é condição da fé inabalável. E a gente está aqui para dizer exatamente o contrário, que a gente não percebeu isso, que muda todo o sentido da frase. Porque uma coisa é a fé religiosa. Religião, cada um escolhe a que gosta, espiritualidade é inata no ser humano. E existe sempre uma disputa orgulhosa de, não, eu sou dono da verdade, eu sou dono da verdade. Então, para nós espíritas, é sempre bom deixar isso muito claro, que nós estudamos as Escrituras. Allan Kardec, numa paciência tremenda, faz um trabalho de pesquisa rigoroso, coloca muita coisa no livro A Gênese, que é o 5º livro da codificação.
Essas dissertações que ele faz, como a de hoje, ele está fazendo em torno de um texto que nós estudamos na segunda-feira passada. Vocês vão se lembrar daquele jovem que sofria de uma obsessão e os discípulos não conseguiram resolver o problema. Então, esse pai desesperado, porque o filho sofria um processo obsessivo que culminava na possessão, e a gente estudou um pouquinho, né, gente? O porquê que algum processo obsessivo ele culmina na possessão? Existe uma lei, um nexo causal. A obsessão vulgar, ela vai acontecer porque eu estou invigilante com o que eu falo, com o que eu penso, com o que eu faço. A invigilância me faz entrar em sintonia com espíritos inferiores, ou brincalhões, que estão aí se divertindo. Essa é a nossa invigilância. A possessão é mais grave porque significa, se a vida permite que um espírito tome posse de você a ponto de haver uma dominação psíquica, existe um nexo. Em algum momento nós somos ligados nessa existência ou em outra para haver essa liberdade de chegar tão perto. Por que a gente dá liberdade de chegar tão perto, né? Nós fizemos alguma coisa juntos, a gente se arrependeu, pediu uma nova oportunidade, o comparsa não, aquele que fez uma delinquência conosco não, ou alguém que a gente prejudicou num nível que ainda continua sequelado, e é uma condição que o tempo leva, né? O tempo, o amor, a paciência, não é só o tempo, precisa querer, né? Para lidar com essas questões de maneira a recobrar a consciência e trabalhar conscientemente essa obsessão que alcançou o nível da possessão. E aí a vida vai trabalhar junto conosco, o que precisa de ajuda. É um grupo de médiuns trabalhando, é uma sequência. Eu vou abrir um parêntese, porque às vezes alguém me pergunta se aqui tem tratamento espiritual. Eu digo que tem. E o melhor tratamento espiritual que existe, que é a assiduidade. Gente, eu desconheço tratamento espiritual mais eficaz do que esse exercício que estamos fazendo aqui. Semanalmente, abrir o Evangelho, fazer a nossa leitura, de preferência pela manhã, para que a gente já dê uma nota de espiritualidade ao nosso dia. Nós passamos o dia refletindo sobre aquela lição, como é que está sendo o nosso comportamento naquele dia, se está alinhado àqueles conceitos que nós lemos, ou aquele estado de espírito que a gente alcançou no momento da leitura saudável. E nós chegamos aqui para ouvir um expositor que é tão imperfeito quanto nós, que só é apaixonado pelo Evangelho, que ama o Evangelho, que estuda o Evangelho há décadas e que acaba encontrando elementos para fazer uma exposição. A gente volta para casa, numa nova atmosfera espiritual refeita, para uma noite de sono e tocamos a nossa semana. É assim que a gente guarda o dia de sábado, fazendo uma analogia com o mandamento. Fecha parêntese. Isso eu entendo que é um tratamento espiritual. Ah, mas vocês fazem cirurgia espiritual? Nunca tive essa evidência aqui, mas nós não sabemos o que os benfeitores espirituais estão proporcionando àqueles que têm a assiduidade. Porque não existe mudança da água para o vinho da noite para o dia. É um processo. É um processo. A gente chega aqui agitado, a gente vai se acalmando, a gente vai respirando. Existe todo um movimento de mudança de vibração que vai estabelecer uma sintonia maior ou menor de acordo com a nossa concentração aqui no ambiente e com aquilo que a gente está estudando. E então essa troca, ela se completa no momento da transmissão dos passos, mas nós já estamos em processo de cura. Entra o elemento da fé? Sim, Jesus anunciou isso. Tanto nesse episódio, que ele está se dirigindo aos discípulos, vocês não foram capazes de curar esse rapaz porque vocês têm pouca fé. E olha que ele nos recomenda a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Quer dizer, nem isso os discípulos tinham. Olha nós aqui nesse exercício de desenvolvimento dessa certeza que somos filhos de Deus
E quem põe filho no mundo e não cuida é gente, Deus cuida, a providência divina nos alcança, nós é que vamos fazendo esses movimentos de conexão para essa troca de inspiração e para alcançar o manancial daquilo que nós já construímos, que Jesus dá o nome de tesouro no céu e que nós acessamos pela intuição. Esse processo é um tratamento espiritual. Tem muito valor aquilo que se faz em Porto Ferreira. Muito valor. Eu faço questão de dizer isso primeiro, mas aquilo não é espiritismo. Eu estou falando mal daquilo? Pelo contrário. Eu disse, tem muito valor. Mas espiritismo é evangelho, água fluidificada e transmissão de passes. O Berbel, em Franca, faz cirurgia espiritual como manda o espiritismo. Ele usa as mãos no sentido de imposição. Alguns elementos de profilaxia, né? Alguns elementos de profilaxia, porque existe muito contato humano ali. Mas eu não posso dizer que não tem valor quando a ex-jogadora da seleção brasileira, Ana Moser, ela vai para os Estados Unidos, depois de rompimento de ligamento, e todos os médicos dizem que ela não vai jogar mais, e ela vai em Porto Ferreira, faz uma cirurgia com uma tesoura e volta. Santa Rita, né? Obrigado, Sene, pelo auxílio. E vai para Santa Rita, e aí, uma cirurgia com uma tesoura, o médium faz a cirurgia nela, e ela volta a jogar e é campeã olímpica. Eu vou dizer que isso não tem valor? Óbvio que tem valor. É óbvio que tem valor. Eu só preciso dizer que isso não é espiritismo, mas tem valor. Todas as curas promovidas nos centros de Umbanda, de Candomblé, das tradições de raiz africana, não é espiritismo, mas tem um valor tremendo. Então nós aqui estamos olhando o nosso jeito de fazer, é só isso que o professor Allan Kardec, nas 5 obras básicas, orienta, o Chico Xavier aprofunda, as obras subsidiárias aprofundam. Então, a nossa fé não é do tamanho de um grão de mostarda. Jesus diz, e a gente pode promover aquele movimento de cura se nós tivermos essa convicção, somos filhos de Deus, estamos a caminho, a providência divina está comigo, eu vibro essa convicção, apesar dos problemas que todos nós temos na condição de encarnados no planeta Terra, uns mais, uns menos. Para muitos de nós, o processo expiatório está doloroso. Eu ia dizer, num nível de sofrimento que muitas vezes a gente tomba. Mas se Jesus revelou que a cada um será dado segundo suas obras, nós vamos entender que essa colheita é fruto de uma semeadura. E o Kardec nos adverte para não cairmos na bobagem de dizer, ok, então se está espiando assim, o problema é dele, que ele que se entenda com Deus. Não. Kardec nos orienta que isso é da conta de Deus. Que muito provavelmente essa pessoa está cruzando o nosso caminho porque Deus viu em nós uma possibilidade de auxílio, de esclarecimento, de motivação, de trazer essa pessoa para a vida, para o convívio pulsante, que é a vida intensa que todos nós temos que percorrer para tirar a experiência daqui. Então, nós espíritas às vezes caímos num errinho, né? Porque a vida verdadeira é a vida espiritual, verdade. Mas desvalorizar o momento do agora é um erro tremendo, porque é o agora, é a atitude do agora. É a vida em sociedade agora, é a vida na diversidade agora, é o convívio do joio com o trigo que vai nos trazer a evolução. Então, é o agora. De preferência, combinando aquele binômio que o Dr. Bezerra de Menezes nos passa, energia e serenidade. Mas movimento. Né? Então, Jesus vai e esclarece o obsessor e o filho fica melhor. Se aquele filho continuar na mesma conduta, o que gerou a sintonia para o obsessor estar ali, o obsessor vai voltar. Jesus não resolveu a vida dele. Ele falou, você está sofrendo, ótimo, então vamos lá, eu vou esclarecer o espírito, ele vai se afastar, muda de conduta, muda a vibração. Como é que muda a vibração, gente? Se educando, o que nós estamos fazendo aqui. É o evangelho no lar uma vez por semana. É o evangelho
gotas de luz todos os dias. É esse treino, essa sofisticação no campo da espiritualidade que nós estamos acessando. E esse tratamento espiritual é acessível a todos nós. Por quê? Se é uma obsessão ordinária, o espírito pode ser esclarecido assim que chegamos aqui. Os benfeitores espirituais acolhem. Não, mas vai precisar de um atendimento. A turma do André e da Isildinha está aqui na sessão mediúnica esclarecendo. É um caso mais grave. Tá bom. Tolerância, perseverança. Em alguns casos, a literatura nos mostra que são décadas e às vezes alguns séculos. Mas como nós já entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ao contrário dos judeus nós não vemos nessas palavras arrogância, nós vemos verdade, nós estamos aqui tomando contato com a essência do Evangelho para alinhar a nossa conduta às recomendações do Mestre. É o que estamos fazendo aqui. Tudo bem? Aí a gente entra na discussão, na dissertação que o Kardec propõe agora sobre aquele texto da fé. A fé religiosa, já citamos esse exemplo aqui. Joana d'Arc. Joana, você crê em Deus? Isso nos autos da Inquisição, né? Sim. A Inquisição foi aquele período medieval no qual a igreja usou o evangelho para perseguir quem não era cristão. Depois fala que os nossos irmãos do islamismo são radicais, né? A gente que começou essa parafernália lá no século XII. Joana, você crê em Deus? Sim, creio. Mas você crê em Deus segundo a doutrina católica apostólica romana? Não. Então, Joana, pelo seu próprio bem, nós vamos queimar o seu corpo, porque nós vamos purificar a sua alma. Olha a quantidade de besteira, né? Quem somos nós para nos arvorar a condição de matar alguém em nome de uma salvação? Mas são períodos de obsessão coletiva que a humanidade passa, protagonizando essas barbaridades. Isso é a fé religiosa, que não tem nada a ver com Jesus. Que não tem nada a ver com Jesus. Jesus diz, vai e não peques mais. Assume o erro, arrependa-se e segue o caminho. Jesus honra o mandamento do não matarás. Já falamos sobre isso aqui, que Jesus não tem nada a ver com o fundamentalismo religioso, que é a letra da lei. Olho por olho, dente por dente, está lá na lei. Não, não. Oferece a outra face. Um passo adiante. Porque violência gera violência, e esse ressentimento não acaba nunca, mas nós vamos desenvolver a compreensão de que aquele que bateu na nossa face não tem o esclarecimento que nós temos, não tem esse amor pelo Evangelho, não almeja esse passo adiante. Ele não vislumbrou isso ainda. De alguma forma a vida vai providenciar uma oportunidade, porque a misericórdia de Deus alcança todo mundo. E a gente aprende a perdoar quando a gente erra, porque a gente quer paciência. A gente deseja que não nos julguem. Quando a gente cai, a dor nos coloca numa outra atmosfera e nós passamos a almejar perdão e auxílio. Então, nesses momentos, nós fazemos uma reflexão se a gente não precisa ter o movimento da compreensão e do perdão, porque ali na frente a gente vai errar de novo. Nós somos imperfeitos. O que nós estamos treinando é não errar com consciência e buscando a orientação do Evangelho, trabalhando o discernimento para, com vigilância e oração e prudência, termos mais chance de acerto. Eu sei que eu estou sendo muito sintético, por isso que eu volto e falo de novo. Porque se somos imperfeitos, nós estamos na possibilidade do erro. O erro com consciência, evidentemente, ele vai ter uma consequência mais grave. É a questão, Dr. Sérgio, dos atenuantes e dos agravantes. Se eu tenho consciência do que eu estou fazendo, a lei tem agravante. Se eu não tenho, a lei tem atenuante. A lei humana, que é imperfeita, já tem esses recursos, imagina a misericórdia divina. Então, nós não temos que temer, porque haverá uma justiça e haverá a misericórdia.
Aquela brincadeira séria que eu faço. Dá para parcelar no cartão? Dá, mas vai ter que colher, vai ter que enfrentar, né? Vai ter que resgatar. Todos nós padecemos de sofrer aqui. Quem dos reencarnados no planeta Terra não tem um dissabor, uma perda? Perdemos um amigo hoje, o Paulo Sérgio, um gênio da consultoria do agronegócio, uma das maiores, aliás, é para ele, Paulo Sérgio Caldana, que nós dedicamos a reunião de hoje. 53 anos, também um câncer que não, apesar de toda a luta, não conseguiu debelar. E a gente lembra do Lázaro, né? Quando chamaram Jesus, a nossa crença é que Lázaro não estava morto, ele estava doente. Chamaram Jesus para curar, e Jesus vai, ele diz, removam a lápide. Eu acho esse exemplo muito importante para o nosso cotidiano. Eu creio que Jesus, na condição de professor, disse o seguinte: curar Lázaro ainda não está ao alcance de vocês. Remover a lápide, sim. Então, faz o que está ao seu alcance e eu vou e faço o que não está ao seu alcance. Essa é a lição. E assim foi feito. Jesus cura Lázaro, que um pouco depois, alguns anos depois, faz a passagem em definitivo, mas ele estava muito doente. Isso tem um movimento de fé religiosa no entendimento, e eu estou aqui para dizer a opinião da doutrina espírita? Não. Porque a mulher hemorrágica, que também, ao encontrar Jesus, se cura da hemorragia, ela não estava ali obedecendo a princípios rigorosos do judaísmo. Jesus, inclusive, era muito mal visto pelos judeus. Ela não foi em busca de Jesus, tanto era mal visto que, né, fizeram o que fizeram. Fake news, conspiração, hipocrisia, né, porque eles são apegados religiosamente aos 10 mandamentos, mas esquece um pouquinho, não matarás, a gente usa as mãos de Caifás e a gente se livra desse empiastro que está curando de sábado, curando de graça, né, o tipo de gente que ele anda. Então nós precisamos eliminar esse problema o mais rápido possível. Mas e o não matarás? A gente usa a mão de Caifás. A hipocrisia do farisaísmo nada é mais atual do que isso nos dias de hoje, né? Os exemplos estão por aí. Esse movimento não é de fé religiosa, desse pai que busca Jesus para a cura do filho obsediado, do cego de nascença, do cego de Jericó, da mulher hemorrágica. É um movimento de fé, de que aquele enviado, aquele profeta que estava naqueles dias promovendo cura, poderia, em nome de Deus, promover a cura deles. E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós não estamos aqui hoje porque o Espiritismo tem o poder de curar alguém. O Espiritismo tem o poder de esclarecer. E aí nós buscamos o Evangelho para promover a autocura. E aqui na segunda-feira a gente ganha uma forcinha. Um encontro da espiritualidade, a atmosfera do Evangelho, os médiuns que treinam, que estudam para promover a cura através dessa simbiose dos elementos espirituais com os elementos físicos. Todo um processo. E não tem santo aqui, gente. Nem eu, nem nenhum médium da nossa casa é santo, mas a gente busca santificar a vida. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes. É um trabalho constante de aprimoramento. Nas palavras do Emmanuel, quando a gente amola a enxada, ela trabalha melhor. O que o médium faz é estudar um pouco por dia, é vigiar os próprios pensamentos, é saber que na segunda-feira ele vai trabalhar, é ele estar aqui de corpo e alma num movimento de novo de conexão com a espiritualidade para promover uma melhoria da nossa resiliência espiritual, da nossa saúde física, recomposição dos nossos elementos perispirituais,
Isso sim. Nem os discípulos eram santos, que dirá nós. Mas a gente trabalha. Porque a gente é imperfeito, mas a gente escolheu ser imperfeito útil. E a gente tem isso como um lema de trabalho. Então, do dia de hoje, que fique essa lembrança de que o movimento de fé é um movimento de confiança em Deus. De que estamos amparados pela sua misericórdia, pela sua providência, na condição de filhos de Deus. Porque é uma afirmação de Jesus. Se o teu filho te pede pão, é pedra que você dá? Não, mestre. Se teu filho te pede peixe, é uma serpente que você dá? Não, mestre. Então vocês que são egoístas, orgulhosos e imperfeitos, sabem dar o melhor para os filhos. A infinita inteligência, a infinita misericórdia, a infinita sabedoria provê muito mais que isso. Mas tem a colheita, e nós estamos aqui colhendo nesse processo pedagógico da reencarnação que permite a colheita para avaliar o que nós plantamos e tomar cuidado com aquilo que a gente está semeando a partir de agora, né? Isso nos devolve esperança, gente, de que nós estamos num movimento ascensional. É uma ascensão árdua? É uma ascensão árdua, porque a gente tem que lidar com várias questões. As nossas imperfeições, o joio que está plantado ao nosso lado, a nossa invigilância que faz com que a gente tropece. Mas desconfiar da providência divina, jamais. Blasfemar, jamais. Porque aí, realmente, nós vamos cair num nível de vibração dos que ainda não entendem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém sobe até o Pai senão por Ele. E esse Ele não é a pessoa dele, pelo amor de Deus, mataram Ele lá atrás. Esse Ele é os princípios que Ele traz, e que em todas as religiões existem. Nós tomamos contato pela cultura cristã. Mas vocês vão de convir comigo. Deus, a sua infinita misericórdia, não ia deixar de prover iniciados para todos os povos tomarem contato com esses princípios éticos universais. Nós vamos nesse movimento contínuo, mas vamos. Tudo bem? Então a nossa reunião de hoje ela é dedicada ao Paulo Sérgio Caldana, nosso querido amigo e irmão, e também ao nosso Valcir, que fez uma cirurgia do coração quinta-feira, está lá na UTI ainda, mas provavelmente vai para o quarto, porque a Martinha disse que ele está se recuperando muito bem. Beleza? Então eu me despeço de vocês pela internet e peço que a Sene oriente os nossos médiuns para a transmissão dos passes. O escurinho do cinema também não tem nada a ver com fé religiosa, tá, gente? É para diminuir os estímulos exteriores e favorecer os estímulos interiores através da oração. Então nós vamos mentalizar os nossos lares, os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Quem quer que o nosso pensamento alcance agora, pelo espelho do pensamento, pela força da oração, nós pedimos a Deus e a Jesus de Nazaré que compartilhe esses recursos espirituais que estamos recebendo nessa noite. Esses recursos que a nossa medicina terrena ainda não tem. Porque esses nós damos conta de ir atrás também. Mas pedimos agora os recursos que a medicina divina infinitamente tem. Que a nossa fé nesse momento possa acessar esses recursos em benefício da restauração das nossas forças. Vamos para o passe.